Elza Soares, Lewis Hamilton, Muhammad Ali e Pelé. O que todos esses nomes têm em comum? A excelência em suas áreas de atuação e a pele preta. Que dia lindo está fazendo nessa cidade? Seria uma pena se alguém decidisse começar a espalhar rumores. E já deu para notar pela intro que o assunto que está correndo na boca miúda hoje é o tópico mais antigo de nossas vidas. E só quem tem a pele mais barata do mercado no corpo sabe o que é o racismo. Seja bem-vindo ao primeiro Espalhando Rumores.doc. E esse é o primeiro episódio da nossa trilogia sobre racismo no Brasil. É sempre bom se perguntar: qual que é a cor do seu medo? Eu sou Angélica Jamur Eu sou Fabiano Rocha. e esse a gente começou com um tópico bem de boa no piloto e Bem agora tranquilo. e agora a gente vai de caos, polêmica, comunismo. Não tem o que fazer, né? Então, o primeiro tópico foi meio. é, Foi o podcast, né? Esse aqui é o nosso doc. Acho que é bom a gente deixar isso É bem bom claro, né? separar. Exatamente. Porque o ponto doc vai ser para a gente abordar temas que são não tanto de cultura, mas sim de sociedade. Bom deixar isso claro. Exatamente, a gente vai tentar falar de coisas mais sérias. E, bom, Angélica, né, e ouvinte, pessoa que está nos escutando, a gente está no mês da consciência negra, né? Na verdade, a gente está a poucos dias do dia que é comemorado oficialmente, o Dia da Consciência Negra. Só deixando claro para o ouvinte que esse episódio está sendo gravado dia 18, 2 dias antes, antivéspera de Dia da Consciência Negra. Eu queria perguntar o que que você acha do dia, especificamente do Dia da Consciência Negra, tipo, o que que ele representa pra você pessoalmente, tipo, o que que você realmente pensa sobre ele como pessoa preta e tal. Cara, por muito tempo eu tentei não ter uma opinião formada sobre, e isso me incomoda um pouco olhando em retrospecto. Porque não é o tipo de coisa que você pode escolher não ter uma opinião, né. Pelo menos pra mim, no meu estado de espírito agora, eu não consigo me imaginar não tendo uma opinião formada sobre isso. Mas a o Dia da Consciência Negra, pra mim, é bem ele é representativo de uma forma histórica, tipo, sociocultural, mas pra mim é tipo é que nem o Dia da Mulher pra mim. Vamos de polêmica direto. Pra mim é uma data esvaziada de significado social pra comunidade, entende? É mais um dia que a gente fala dos mesmos tópicos, das mesmas coisas que vão pra debaixo do tapete, só vão ser faladas daqui a um ano de novo, entende? Eu não me sinto exatamente representada pelo Dia da Consciência Negra, porque a consciência negra eu não posso me dar o direito de não me eximir de culpa da consciência negra só em um dia do ano. Eu sou preta 365 dias do ano. Eu não tenho um feriado especial para, tipo, eu celebrar minha negritude. Não, eu tenho que celebrar minha negritude 365 dias. Não é uma coisa que, tipo, eu posso tirar e deixar no armário em casa, sabe? Então, é o que eu não sei se a pessoa que tá escutando a gente viu o nosso Instagram, aliás, se não viu, entra lá, @espalhando rumores. Eu coloquei um texto lá onde eu digo que, na verdade eu não lembro exatamente o que eu disse agora, foi o que eu escrevi o post, mas eu não lembro exatamente o que eu disse. Mas eu falei que assim, lembrei o que eu falei, a luta é todo dia, as datas são só pra lembrar da importância delas. Então eu concordo exatamente com isso que você tá dizendo, tipo, cara, não é só no Dia da Consciência Negra que a gente é preto, e não é só nesse dia que a gente tem que falar sobre racismo. Mas eu acredito que é um dia que é importante, mas poderia ser mais, né, mano? Poderia ser muito mais importante. E as pessoas poderiam levar muito mais a sério, né? Principalmente quem não é preto. Nossa, Porque é um dia que é nossa. muito polêmico na questão das pessoas questionarem o porquê dele existe, né? Essa semana aí acho que você Nossa, deve ter visto. Você não usa Facebook, né? Eu ainda uso, ainda cometo esse crime. graças a Deus não. Eu mais vi, comecei a ver já. No dia 20 vai explodir essa porra, mas no dia, até agora, dia 18, eu mais vi foi nego falando. Ai, e o mês da consciência humana? Ai, meu Deus do céu, todo Ai, ano, Angélica, caralho. todo ano. A É o imagem do Morgan mesmo. Freeman, a porra do Morgan Freeman com a carinha na mão. Ai, eu não posso definir a minha história há um mês. Caralho. Ai, mano, vai tomar no seu cu. Não.
É o mesmo papo da galera que vê o Black Lives Matter e fala, tipo, ah, não, mas All Lives Matter. Acho que as pessoas não entendem o quão isso é inútil pra narrativa. As pessoas não Sim, é entendem a o que. teoria da casa pegando fogo, né? Tipo, tem uma casa pegando fogo, a sua não tá pegando fogo. Aí chega um cara pra apagar o fogo, aí você fala, pô, e minha casa? Aí o cara fala, mas essa aqui tá pegando fogo. Aí o outro fala, mano, mas todas as casas importam. Aí o outro fala, mas essa aqui tá pegando fogo. Aí fala, mas não é assim que a banda toca, amigão. E a minha Mano, casa? Tipo, cara, a sua casa não tá pegando fogo. e eu citei o Dia da Mulher, porque é outro dia que puta que pariu, eu não aguento mais. Eu não vou sentar aqui e fingir que tá tudo bem por 24 horas, sendo que eu sei que minha convivência social não condiz com isso, sabe? Chegou num ponto que me incomoda. Eu não gostaria que tivesse chegado nesse ponto. A gente vive falando sobre como nós dois, principalmente, a gente tá muito cansado de militância, né? É, tipo, não é cansado de militância, mas é cansado de militância eventual, né? Seletiva. Seletiva, essa é a palavra. Porque eu agora falando em nível pessoal mesmo, tipo, esse episódio, ele é, como ele é introdutório, ele é o primeiro episódio dessa trilogia, a gente inevitavelmente vai acabar falando mais das nossas experiências pessoais, inevitavelmente. Então, num nível pessoal, a gente, tipo, é maravilhoso que as coisas estejam sendo levadas para um debate mais mainstream. Porém, chegou a gente, pelo menos, na faixa de idade que a gente está, a gente já está muito cansado da discussão, porque, cara, a gente convive com isso há 20 anos. É difícil. São 20 consciências negras, né, cara? Exato. Então, eu acho que, de uma maneira geral, rola um cansaço pessoal sobre esse assunto que só as pessoas negras vão entender o que a gente tá falando, né? Talvez uma pessoa que não seja negra deve estar pensando, tipo, que a gente tá falando assim, nossa, mas eles não aguentam mais militar, nossa, eles estão reclamando. Mano, a gente milita todo dia, mas rola um cansaço quando a gente vê que todos os anos a gente tá 365 dias fazendo e todos os anos rola o mesmo papo sobre o dia, entendeu? Exatamente, sabe? É exatamente isso. Eu tô cansada de ter que lidar com as mesmas perguntas. Eu realmente, tipo, tinha uma época que eu tava ansiosa para que a discussão evoluísse, sabe? Eu achava que era, ah, não, esse momento ele vai passar e a gente vai começar a discutir coisas mais importantes. Não, mano, a gente tá preso na mesma discussão sobre os mesmos tópicos há no mínimo uma década, o que é extremamente frustrante. A gente ainda está sentado aqui falando, e o dia da consciência humana? O dia só tem um dia da mulher porque o resto dos dias são dos homens. Mano, a gente ainda tá num nível muito adolescente da conversa, sabe? É um dia muito. Eu iria mais, não iria adolescente, eu iria infanto-juvenil. É aquele momento onde você ainda é infantil, porém você quer expor o seu pensamento infantil. Porque quando você é criança, você não expõe. Se é criança, você só é burrinho, criança burrinha. Quando você é infanto-juvenil, você é burrinho, mas você quer expor. Então as pessoas elas querem expor, né, esse preconceito, porque é um preconceito. Porque quando a gente fala preconceito, a gente usa tanto essa palavra, mas a gente é bom separar ela, né? Pré e conceito, que é um conceito, uma ideia. Se você tem um preconceito, você não tem aquela ideia completamente, você não parou para ver aquilo, né, completamente. E essa questão, né, é muito importante falar sobre essa coisa do porquê existe uma consciência negra. Porque tem gente que ainda não entendeu o porquê existir, né? E acabam colocando no mesmo pé de igualdade entre uma pessoa negra e uma pessoa não negra. Então a gente entra nessa coisa infanto-juvenil, né? Tipo, o cara, a gente fala em consciência negra, o cara vira e fala, mas e a consciência branca? Porque na cabeça dele, como ele tem um preconceito, ele não tem uma ideia, a ideia ele realmente não domina, ele domina um conceito que não é correto, né? Ele coloca em pé de igualdade, ele não entende a importância. E a importância da consciência negra é justamente na própria palavra, né, na própria definição, conscientizar sobre o que é ser negro e qual o papel do negro na sociedade e quais os preconceitos ele sofre, mas também não só isso, mas também é conscientizar que existe algo além do preconceito quando a gente fala de preto, né? Que a gente não está falando só sobre racismo, a gente não está falando só sobre o sofrimento,
É aquela coisa, né? Eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. A África não é só o ponto de exportação de escravo. A África teve povos incríveis, né? O Egito é na África, tem uma cultura, tem uma riqueza, e a gente, no dia da consciência negra, seria supostamente, e depois do mês também, né? Acabou virando um mês, seria supostamente para a gente colocar tudo isso em perspectiva, porque justamente a gente não consegue perceber a riqueza, né, que os povos pretos trouxeram para o Brasil. Trouxeram muitas Sim, riquezas como os europeus trouxeram, e a gente fica, né, pagando pau pro europeu. E o preto a gente não consegue enxergar. Por isso que a gente precisa de um mês, né, para explicar a importância do preto, pra debater sobre o preto, e a gente não precisa de um mês para debater a importância do branco, sacou? Porque a gente já porque percebe o branco o tempo inteiro. porque a importância do branco literalmente é o status quo. Ponto. A gente não precisa discutir o que é padrão, porque o padrão a gente sai na rua, a gente vê, é o que a gente precisa se adaptar. Quando a gente fala de consciência negra, especialmente falando da importância das pessoas negras, é porque numa é interessantíssimo para mim como o Brasil, com a maior quantidade de pessoas negras fora da África no mundo, não consegue compreender a importância e a relevância da própria comunidade preta para a sua sociedade. Tudo de melhor que o Brasil tem em nível de exportação, de pessoas, de inteligência, de excelência, nós estamos sempre falando de pessoas pretas, eventualmente, cara. Isso é inegável. A comunidade preta brasileira deu para o Brasil o seu melhor escritor, o seu melhor jogador de futebol, deu seus melhores cantores, deu tudo para a construção social dessa sociedade. E, em troca, o Brasil dá para a comunidade negra uma taxa 4 vezes maior de morte entre mulheres pretas do que mulheres brancas. Ele devolve violência policial, ele devolve uma taxa de desemprego 37% maior entre mulheres pretas com cabelo cacheado, porque cabelo cacheado não é considerado um cabelo profissional. Quando a gente fala de consciência negra, é para entender que existe um sistema que foi calcado para não permitir que pessoas negras tenham oportunidade. Ah, a gente vai ter que falar sobre a abolição da escravatura, porque muita gente fala como se Princesa Isabel fosse uma grande heroína da sociedade, como se fosse uma grande benfeitoria, mas nada vem do nada na história. Antes de ter acontecido a abolição da escravatura, foram feitas inúmeras leis para que se impedisse que o preto tivesse acesso à terra, a estudo digno, a uma geração de renda digna, e só se libertou os escravos pretos porque eles queriam mais consumidores para um mercado capitalista, cara. Nada na história é feito pela comunidade preta pensando no bem dela, pelo menos não até nos últimos 200 anos, não por benfeitoria, não por solidariedade, não, existem interesses. Então, a gente precisa desse momento para olhar a história em perspectiva, olhar de fora e entender o que essa comunidade passou, por que essa comunidade, apesar de ser uma maioria numérica, é uma minoria social, como é que a gente chegou nesse ponto da história? Eu achei muito, muito bom, mano, você meteu o negócio aí da Princesa Isabel. Cara, talvez essa seja uma das maiores injustiças e a história, que o estudo da história como matéria, né, da grade curricular comete, porque coloca a Princesa Isabel, cara, a história é que não tinha ninguém no palácio, ela tinha que assinar a lei, ela foi lá e assinou, tá ligado? Porque ela também não era uma monarca em atividade, ela era princesa. Tipo assim, a gente sabe que príncipe e princesa não tem nenhum tipo de poder de fato. E aí, tipo, mano, tanto que a gente, quando a gente foi fazer, né, os cartazes de divulgação, a gente foi pensar, né, em quem que a gente ia usar para como imagem gráfica, né, desse podcast, do doc, eu escolhi colocar a Teresa de Benguela, né, que é para dar justamente era esse o ponto, Andy, era dar o contraponto da Princesa Isabel.
Que tipo assim, quem que leva a Os glória? louros, né? Os louros. Os Quem louros leva? de ter abolido a escravidão é a menina branca, né? Da A monarquia. princesa. É o branco salvador. O branco que escravizou, mas também é o branco que salvou, entendeu? E tipo, mano, Teresa de Bengala foi uma mina preta, uma mulher preta, né? E era casada com um chefe de quilombo. E quando esse chefe de quilombo ele morreu, ela chefiou esse quilombo por anos, por décadas, né? E ela manteve ali, ela virou a rainha do quilombo. Então ela, por isso em 1750, né? Enquanto essa menina, ela não era nascida, ela ainda não tinha o cargo de princesa, ela já tinha uma mulher preta na luta, tá ligado? Já tinham outras mulheres, outras pessoas pretas na luta para acabar com a escravidão. Então é muito louco que a gente até hoje ainda olhe pra trás e pense, nossa, a princesa Isabel foi gente boa pra caralho, hein? Como se ela não tivesse escravo na casa dela. Como se ela não É, dormisse de noite com um escravo segurando um copo de água para se ela acordar de noite com sede, ela tinha aquele escravo para dar água para ela, que era uma pessoa preta. Então é muito estranho. E também essa coisa da benevolência branca, né? Como se a abolição da escravidão é, o Estado brasileiro branco tivesse dado para aqueles pretos algo. Na verdade, não deu. A gente não sei nem se a gente precisa falar, né, o que aconteceu, porque acho que as pessoas sabem. Milhões de coisas aconteceram pelo próprio escravo, pelo próprio esse mesmo Estado que aboliu a escravidão fez diversas coisas para manter a escravidão ainda operante na prática, né? Então, acho que esse é um dos tópicos também da consciência negra. Cara, a consciência da luta negra, de que hoje, se a gente é livre, se a gente está aqui falando, se a gente não está numa fazenda catando algodão, é porque foi preto que lutou. Foram os escravos que lutaram. Os escravos não aceitaram a escravidão. Os índios, né, que é muito importante falar também. Acho que não é nosso local de fala, a gente não é indígena, mas eu acho que o índio também não, eu acho não, o índio também não aceitou a escravidão, sabe? Eles lutaram. Os índios e os pretos lutaram, sabe? Aliás, no quilombo de Teresa de Benguela, que era o quilombo do Piolho, eram 70, quando foi, né, destruído, eram 79 negros e 39 índios, né? Eram essas pessoas que estavam lutando pela sua liberdade. Então não é correto que a gente invisibilize eles, finja que eles não existam e a gente coloque todo o mérito, todo o louro em quem estava escravizando eles, em quem estava ali, né, por acaso no palácio de boa. Papai estava viajando, mamãe também, vou assinar aqui e botar meu nome. é algo que se reflete até hoje em dia, assim. É um tópico que a gente vai ter que abordar. Eu acho que é um ótimo momento para a gente falar disso, porque a gente partilha do mesmo ódio sobre esse tópico, que é a gente, mesmo quando existe a luta antirracista, a gente ainda tende a importar essa luta antirracista de outros lugares. Nossa, total, total, total. Nossa, esse momento é muito seu. Eu sei que esse momento é muito seu. Eu só tô introduzindo porque eu sei que você tem 2 horas de conteúdo pra falar desse tópico. Mas, Tem um mano, episódio só pra. Vai ser só eu. Vou abrir. Vou ficar 2 horas falando e vou postar, foda-se. é que nem o piloto. O piloto tem 2 horas e 15. Foda-se, vocês que lutem pra Ninguém lutar. escutou. Aliás, Escutou você que sim. tá ouvindo o podcast agora, se você escutou aquele piloto, você é um puta de um herói, cara. Se fosse dependesse de você, você nem teria ido pro ar, mas continuando. Vamos Continuando. seguir, porque a gente não quer que esse tenha 2 horas também, né? Pelo amor de Deus, porque sou eu que o edito, mas tudo bem. Quando a gente fala, às vezes, até da luta antirracista, a gente tende a importar certos discursos. E isso é algo que passou a me incomodar agora que eu percebo a mobilização para o Black Lives Matter. Eu acho que foi a maior virada de chave que a gente teve na década, assim, sobre luta antirracista. Porém, é preciso entender que o racismo norte-americano não é estruturalmente igual que nem o racismo brasileiro. Não tem comparação sistemática do racismo norte-americano com o racismo brasileiro. O racismo norte-americano, ele é muito mais institucionalizado. Ele não é folclórico como o racismo brasileiro. O racismo brasileiro, ele tem um tom de cinismo, ele tem um tom de ironia, de sarcasmo, e ele é muito mais visual. O racismo norte-americano, ele é intrínseco, mas o Brasil, ele é um país continental,
onde a miscigenação rolou solta, onde não existe como mensurar o conceito de negro e pardo que nem nos Estados Unidos. Porque o conceito de branco nos Estados Unidos é uma pessoa onde não tem miscigenação dentro da sua árvore genealógica por 5 gerações. Isso é impossível no Brasil. Isso é impossível. Então, é muito mais um racismo, uma reação visual no Brasil do que uma relação intrínseca à cultura como é nos Estados Unidos. Então, partindo desse princípio em que o racismo não é o mesmo nos Estados Unidos, não é o mesmo do Brasil, a gente não pode aplicar a mesma militância dos Estados Unidos no Brasil. Simples assim, não tem como, porque são questões diferentes. Sim, sim, você foi no ônus da questão. Eu sempre tenho medo de errar e falar anos, mas de qualquer forma, é o fundo, é a parte sensível de qualquer forma. É justamente, não dá para aplicar os mesmos conceitos, não dá pra gente fingir que a gente tá num contexto parecido, né? Fico pensando sobre como isso gera confusão, né, de diversas maneiras no nosso movimento, na nossa maneira como seres individuais, como pretos individuais que somos, né? Apesar das pessoas verem a gente aquela coisa, todo preto é igual, todo preto é primo, nós somos pessoas individuais, cara, cada um tem um, né? Cada preto tem uma cara, cada preto tem uma história, mas acaba gerando em diversas pessoas uma confusão de qual ponto ir quando vai falar de racismo, né? Quando vai fazer a sua militância. Porque hoje em dia eu vejo muita gente indo em pontos que eu não sei se a gente deveria ir agora, sacou? Essa É isso que eu respirada penso. funda, essa Pra respirada escolher a palavra funda, correta. Brasil. Ai. Mano, pra escolher a palavra correta pra ninguém achar que eu também tô aqui cagando regra, sacou? É só a minha opinião. Não, isso daqui a gente criou esse programa só pra poder cagar regra sem ninguém incomodar, né? Vamos mandar Sim, na real. verdade a gente tá cagando regra sim, vai ser, todos os episódios vão ser a gente cagando regra. O primeiro Exato. foi a gente cagando regra sobre Fleetwood Mac, agora a gente vai cagar regra sobre racismo. É É isso. o famoso, é o É, famoso profissional de porra nenhuma, tá ligado? Isso é ser vamos. jornalista. É, Sinto muito. fonte, as vozes da minha cabeça. A fonte sou idiota, tá ligado? Foda-se. Então, aí eu vejo muita confusão. Eu vejo, cara, quando a gente ainda tá numa sociedade, quando a gente tá numa sociedade onde a gente não consegue nem definir ainda o que é ser preto e o que não é, onde a gente tá numa sociedade onde é tão miscigenado, é tão misturado, que às vezes uma pessoa preta não se enxerga como preta, e às vezes uma pessoa não é preta, mas tá numa situação parecida, a gente tem que primeiro entender a nossa formação racial, entender a nossa formação cultural, para depois debater temas que acabam sendo muito mais individuais, instintivos, do que realmente políticos no sentido grupo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, e é bom a gente falar sobre isso para a gente saber de onde veio a parada, né? Nos Estados Unidos a gente tem a questão que é a seguinte: a gente tem homens negros, né, que geralmente, na grande maioria, estão nos becos, nos guetos, nas periferias, assim como também tem no Brasil, mas espera lá um pouquinho, Cirão, Damasco, espera lá um Demorou pra pouquinho. você botar uma referência. Demorou pra caralho. Demorou um episódio. Meus parabéns. Porra, é isso. Então, a gente tem, né? E esse cara, ele, pra ter algum tipo de benefício, de privilégio social, de ascensão ou até de vingança, ele acaba se relacionando com uma mulher branca. E aí é o conceito que a Angélica falou: branca, pessoa que não tem miscigenação em até 5 gerações, que é quando a sociedade americana define alguém como genuinamente branco, né? Como 100% branco. Que é uma coisa que no Brasil é impossible, que significa impossível em inglês, pra quem não teve acesso aí a porque, tipo, é impossível, porque não tem como. E aí a gente fica aqui no Brasil colocando como se as relações, entre aspas, interraciais, porque eu odeio o termo raça, não existe raça, Nossa. senhores, existe etnia. Exato. É importante falar isso também. Essa é a frase, não existe diferenças genéticas entre seres humanos para falarmos em raças, como há em cachorros, como há em gatos, como há em tigres, como há em ursos. Não há a gente tem as nossas etnias, cada um tem uma etnia, uma história, uma cultura, isso é importante. Agora, falar em raça é mais uma das coisas do racismo, né? Por isso, racismo. Olha só. Que Então, bela e aí a etimologia gente da entra, palavra. é, a gente entra o que eu penso é, mano, eu como homem negro, eu deixo, a sociedade me pega tantas coisas, eu me recuso a politizar a minha afetividade. Me recuso. Eu entendo a importância,
Entendo, cara, e quando eu digo entendo, eu digo assim, a gente tem que debater o nosso padrão de beleza, a gente tem que debater como que o nosso gosto romântico, sexual e afetivo é moldado pela cultura, é moldado pela televisão, é moldado pela internet, pela propaganda, pelas coisas que a gente escuta. É importante que a gente desconstrua para que mais pessoas sejam abraçadas e para que a gente consiga olhar para as pessoas, para o maior leque de pessoas com um olhar afetivo, com um olhar romântico, com um olhar sexual, entendeu? É importante para evitar que muitas pessoas acabem não tendo possibilidade de viver algo porque elas simplesmente não estão dentro do padrão, não só não desejado, mas não estão dentro do padrão que as pessoas têm coragem de explorar dessas três maneiras que eu falei. Isso é muito importante. O problema é quando você está na sua vida pessoal e você fica se prendendo de ficar com alguém ou de se apaixonar por alguém por causa da etnia daquela pessoa. Pior ainda, quando uma pessoa de fora ela te julga por isso. Esses dias eu vi uma rapper, o nome dela é Ebony, eu não sei se você conhece ela. Foi a minha amiga Rafaela Furlan que me apresentou ela, aliás, a Rafa, certeza que tá ouvindo isso. Ela tava, tipo, super empolgada. Aliás, a gente vai até botar aí no final desse episódio, eu vou colocar alguns tópicos que alguns amigos mandaram pra mim, sobre pra gente falar sobre, Andy. E a Maravilhoso. Rafa me mandou, e foi ela quem me apresentou essa rapper, a Ebony. Ela assumiu recentemente um relacionamento, e o namorado dela tem pele clara. O namorado dela é um branco no Brasil. Preto na Europa, preto nos Estados Unidos, porém branco no Brasil. Puta que É pariu. um. Ele tem pele clara e as pessoas começaram a atacar ela. E aí o que eu deixo pra terminar aqui minha fala, pra deixar você falar um pouquinho também é: qual autoridade qualquer pessoa tem pra julgar uma mulher preta por ela estar sendo amada e por ela estar amando alguém? Qual autoridade que uma pessoa tem, qualquer pessoa nessa sociedade tem vai virar pro integrante do grupo mais atingido, atacado e violentado pela estrutura e julgar ela por uma questão dessa? Tipo, quem pode fazer isso? Na minha opinião, ninguém. Olha, cara, quando a gente chega na discussão sobre padrões de beleza, relacionamentos interpessoais, é aí que fica complicado, porque todo mundo acha que tem uma opinião formada sobre e pode meter a mão em cumbuca quando vai falar sobre. E isso me incomoda profundamente. Eu acho que a gente tá focando. A gente não, que a gente não se mete nessa porra, né? Mas eu acho que parte da comunidade preta brasileira se importa demais com assuntos que não são da nossa valia. O que eu quero dizer com isso? Eu, como pessoa preta militante, com militância na rua, eu não vou desperdiçar o meu tempo me preocupando com as relações interpessoais de outra pessoa preta. Porque, sinceramente, foda-se. Sinceramente, não é. Foda-se, pega quem você quiser, caralho. Exato, cara. Eu tenho outros problemas infinitamente maiores a serem discutidos do que se fulaninho comeu uma branca ou uma preta, mano. Eu tenho problemas muito maiores do que isso. Eu tenho que me preocupar com o fato de que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Eu tenho que me preocupar com o fato de que 36% das mulheres que são mortas por feminicídio são mulheres pretas. Eu tenho que me importar com o fato de que não existem mulheres pretas em locais, em cargos de chefia. Eu tenho outros problemas maiores que não podem esperar. E isso é o que me incomoda, o despender de energia com coisas que são, para o grande escopo do cosmos, inúteis. Isso é o que me incomoda profundamente. Quando a gente vai falar de relações interpessoais e sobre padrões de beleza, aí é que fica interessante o tópico e aí é algo realmente relevante e importante para a discussão. Por quê? Você já me viu falando isso 1000 vezes. Existe gente bonita e existe gente branca. Tem gente branca que só é considerada bonita porque é branca, cara. Você pode falar com total tranquilidade. E existe também uma fetichização do corpo preto. Você sabe muito bem que tem algo de errado quando o Justin Bieber é considerado um homem bonito, sendo branco, e pra você ser um homem preto bonito, você tem que ser o Michael B. Jordan, tá ligado? Foi exatamente o que eu postei no meu status do Zap hoje, irmão. O racismo começa quando o Shawn Mendes é gato perfeito. E pra você ser um preto bonito, você tem que ser o Michael B. Jordan, que é inalcançável. Cara, galera, o Michael B. Jordan é inalcançável. Ele é um misto de genética boa e dinheiro. O E cara é dinheiro pra milionário. caralho.
Dinheiro pra caralho. E talento, o cara é extremamente talentoso. Não E vamos aqui treinado também pelo só. Rock Balboa também. Pois é, tipo, mano, o cara é extremamente. Ele. Então, enfim, o foco não é nem desmerecer o Michael B. Jordan, tá ligado? Muito, muito pelo contrário. Não, o cara é Mas foda. é colocar como essa questão é importante. Porém, de outra maneira. E aí, cara, eu fui, pra falar sobre esse tema, eu fui ler coisas e coisas. Eu vi o vídeo de um menino, que eu nem gosto muito dele. Eu vou falar o nome dele aqui, porque eu não vou atacar o Tô Preto no podcast, tá ligado? Mas eu não gosto muito das coisas que ele fala, não. Acho ele meio cirandeiro e tal. Mas aí eu vi um vídeo dele, onde ele falou assim, cara, a gente julga tanto um preto quando ele namora uma mulher branca, uma mulher preta quando namora um homem branco. Mas a gente não julga, por exemplo, o Leonardo DiCaprio, que todas as namoradas dele são brancas. Tipo, a gente acaba colocando mais um peso em cima da pessoa preta, que é, nossa, você tá namorando uma pessoa branca? Caramba, você tá contribuindo pro racismo, e como você é uma pessoa ruim. É mais um peso Puta pra que você pariu. carregar, né? É tipo você ser excluído dentro da sua própria comunidade, porque Sim, você, mano. seu relacionamento interpessoal, ele não corresponde com a agenda da comunidade, né? Que coisa bizarra. Com um purismo. Cara, hoje em dia a gente tem nego usando o termo light skin. Tipo, Ai, vai tomar no seu cu. esses dias eu vi um amigo meu postando que o filho dele ia ser light skin. Eu fiquei tipo, cara, você tá no. Eu fiquei um pouco assustado de ver alguém Eu tô usando esse assustada. termo, tipo, dessa maneira, sabe? Tipo, caramba, se preocupando tanto com o tom da pele do filho dele. Tipo, você quer que seu filho seja ultra retinto? E se ele não for ultra retinto, você tem que destacar que ele não é ultra retinto. Caramba, você sabe que você tá no Brasil? Você sabe que ele vai sofrer racismo da mesma forma? Cara, eu fiquei Mano, meio assustado. Eu fiquei meio assustado. Mas enfim, tipo, não que esse meu amigo ele seja, não, foi só o post dele, entendeu? Ele é um sim. cara mais ligado nessa questão de palmitagem do que eu. Ele é mais Nossa. crítico, ele é mais adepto a me criticar por isso. Tô falando de como há um discurso, há uma ascensão desse discurso. Mas enfim, e aí eu e Andy estávamos conversando, querido ouvinte, que a gente tava, antes de entrar no podcast, a gente ficou falando várias merda. E aí a Andy virou, no meio das merdas que ela tava falando, ela virou pra mim e falou: Você lembra a primeira vez que você sofreu racismo? Eu não me recordo. Mas ela disse que se recorda, eu acho que é bom ela contar aí pra gente quando foi a primeira vez, até porque eu também não sei, né? Cara, eu tinha o quê? 10 para 11 anos de idade. E eu sempre tive me mudando muito, porque eu não sou natural do Recife, eu sou natural do Rio de Janeiro. Minha família se mudou para cá. E a gente nunca teve uma residência fixa por mais de 5 anos, então a gente sempre vivia se mudando. E a gente se mudou para uma casa lá na cidade universitária, cu do mundo, perto da BR. Você que é de Recife sabe, é perto da UFPE. Eu me mudei, a gente morava, era um prédio caixão, sabe? Um daqueles prédios caixões que, tipo, você sabe que daqui a 30 anos ele vai desabar. E a gente morava, ele era um prédio de 4, 3 andares, e a gente morava no último andar, e no térreo morava um garotinho que regulava de idade comigo. E assim que eu me mudei, eu fiquei super animada, né? Nossa, vou ter um vizinho da minha idade, vai poder brincar comigo, da hora. Assim que a gente chegou, ele tava do lado de fora. Então, tipo, foi criança sempre assim, né? Criança se junta para brincar e meio que foda-se. E ele me chamou pra ir na casa dele, ver os brinquedos, ver o quarto dele, foi massa. No mesmo dia, assim, tipo, questão de horas, a mãe dele, eu fui apresentada à mãe dele, e, tipo, legal, a minha família que vai morar no terceiro andar, aí acabei de chegar e tal. Imediatamente depois, assim, tipo, eu fui apresentada pra mãe dele e ela se trancou em casa com ele, tipo, não vi mais o menino no dia. E eu perguntei, mãe, cadê? Eu não vou citar o nome da criança, né? Cadê fulaninho? Ele falou que ia brincar comigo, não sei o que e tal. E minha mãe falou, minha filha, deve ter ido fazer alguma outra coisa, não sei o que. E resumindo a história toda, o garoto foi proibido de brincar comigo. A mãe proibiu ele de andar comigo. E foi um negócio que eu nunca. Caralho, viado. Pois é, e foi um negócio que eu nunca compreendi até, tipo, uns 15, 16 anos de idade, que eu nunca parei pra processar de verdade, tipo, por que que eu fui, por que que foi privado isso, né? Por que que foi impedido? E instalou que o único motivo que foi dado era esse. Ele não vai brincar com a pretinha, sabe? E isso dói demais, cara. Isso, se olhando em retrospecto, é um negócio que, tipo,
mesmo quando eu não entendia o que era o racismo estava comigo. E ele estava lá, de alguma forma, me oprimindo. E isso, cara, eu lembro de todas as vezes que eu passei por alguma experiência racista. Mano, que viagem, velho, essa coisa. Eu imagino, isso na infância é muito forte, né? Tipo, essa coisa de. Acho que na infância é às vezes que mais acontece. Porque tem aquela coisa, né, Indy? É criança bonita, é criança branca loirinha. Criança de cabelinho É, cacheado, que nem nós. angelical, né? O anjo é branco, né? O anjo não é preto. Então, e acho que na infância isso acaba sendo de uma maneira muito cruel, no sentido de que, assim, como é o momento onde os pais controlam os filhos, é o momento onde eles colocam os preconceitos muito mais, de uma maneira muito mais imperativa. Então, se o pai, ele não quer que o filho dele conviva com preto, na infância é o momento que ele vai proibir de conviver com preto. Na infância é o momento onde ele vai virar pro filho dele e falar, não brinca com aquele menino. Por quê? Porque eu não gosto. Ai, papai, mas você é meu filho. Puxa pra dentro de casa, entendeu? Então, na infância, como eu passei minha infância na Bahia, né, a Roma Negra, o maior estado negro fora da África, na infância eu não sofri muito isso, mas, porra, eu sei que rola, tá ligado? Eu sei que rola porque eu vejo acontecer. E provavelmente já deve ter rolado comigo, eu só não me recordo, não é tão forte. Mas, tipo, mano, é Cara, isso, criança bonita, criança legal, criança que as pessoas babam ovo na rua e que acham bonitinhas são brancas, né? e existe um estigma ainda mais pesado em cima um pouco da mulher preta, porque existe uma demonização e existe toda uma cultura de beleza que não inclui mulher preta. Simples assim. Isso é algo bizarro também, olhando em retrospecto. Eu não me recordo de ter visto uma pessoa da minha faixa de idade, tipo, gostando e aceitando a aparência dela, natural, até os meus 15, 16 anos. Eu não me recordava de andar na rua e ver, Pode tipo, crer. Cara, gente aliás, que eu vou até pareça comigo. comentar. As minhas primas todas, com exceção de uma, tem essas minhas duas primas que elas são pretas, né? E elas passavam, cara, era absurdo. Eu lembro quando elas iam pra Bahia, né? Todo mundo ia lá pra casa, porque eu morava com a minha avó na mesma casa, a gente morava todo mundo na mesma casa. E aí os filhos da minha avó, que já moravam em São Paulo, sempre iam passar férias lá e tudo mais. Todo ano tinha gente lá. E quando elas iam, eu ficava assustado da quantidade de produto que elas usavam no cabelo para manter o cabelo liso ou para mimetizar um cabelo liso, já que não ficava liso, ficava aquele negócio esquisito, né? E era chapinha todo dia, usavam gel pro cabelo ficar com a aparência de branca, com uma aparência de liso. E cara, essas minhas duas primas aceitaram os cachos dela, né? Aliás, esse termo, né? Aceitaram os cachos. E, cara, elas estão muito mais lindas. Carol e Natália, se vocês estiverem ouvindo isso, vocês duas estão muito mais lindas agora. Tipo, a Natália, cara, ela tá muito linda, tá ligado? Ela demorou tanto tempo pra aceitar, mas quando ela aceitou, acho que até a autoestima dela melhorou, tá ligado? Depois de tanto tempo lutando contra o próprio cabelo, ela assumiu e, tipo, cara, deu um up completo nela. Poderia não ter dado também, tipo, não é essa a questão. Mas a questão é de, Não é tipo, esse o só pra ponto. exemplificar isso, né? Que, tipo, eu vi acontecer do meu lado, tipo, as minas não querendo ter cabelo cacheado, não querendo ter cabelo crespo, sabe? Tipo, fazendo de Cara, tudo para era um não ter. pesadelo, era um pesadelo. Tipo, eu lembro, porra, tudo que a vida podia fazer pra me fuder nos últimos 20 anos, a vida se esforçou pra isso, pra colaborar pra isso. Quando eu tava na escola, porra, eu não cortei meu cabelo até os 12, 13 anos de idade. Por causa minha mãe mesmo, não queria que eu cortasse. E sempre era recorrente, assim, o bullying sobre isso. Tipo, porra, sempre se falava mal do meu cabelo, era sempre piadinha, era sempre um troço escroto, e meu cabelo sempre foi cacheado. Meu cabelo era enorme. E um belo dia, quando eu fiz 13 anos, a minha mãe me levou pela primeira vez no cabeleireiro e, tipo, não me foi informado nada que seria feito. Era só, tipo, natural que quando eu chegasse a 13 anos, eu fizesse isso, que era o quê? Alisar meu cabelo. Meu cabelo era, tipo, ele passava da bunda, meu cabelo era gigantesco, eu nunca tinha cortado. E ele foi cortado pela metade, inteiro alisado. Eu lembro, cara, da sensação do meu couro cabeludo queimando com o produto químico pra alisar. Caraca, mano, que loucura, velho. Velho, foi bizarro. Tipo, alisou meu cabelo todo, um cabelo que nunca tinha levado química na vida, nunca tinha levado nada. Ele foi alisado inteiro
escovado inteiro, e meu cabelo permaneceu assim até os 15 anos de idade, que eu decidi, porra, não dá mais. Porque meu cabelo, meu couro cabeludo é muito sensível. E sempre eu saía com, tipo, placas de queimadura de 3º grau na minha cabeça. E a ideia é que é matar pela. Mas a ideia é queimar mesmo, mano. É matar pela raiz. Pra que não aconteça. Tipo, cara, minha mãe, aliás, é um exemplo disso. Ela até hoje não consegue retomar o cabelo que ela tinha quando ela era muito, muito jovem. Na verdade, é o sonho dela agora, né? Minha mãe sempre passando química, sempre fazendo progressivos, carai. E agora ela vive falando, nossa, como eu queria meu cabelo de volta e tal. E ela não consegue, porque justamente isso aí, né? Tipo, tanta Quando é química no couro prolongado. cabeludo. Mano, Uhum. ela não teve essa fase dos 15 anos de se tocar, tá ligado? Ela veio se tocar de que o cabelo dela era muito mais bonito quando ela tinha 8 anos, agora com 40. Só que agora com 40, Caraca, ela já tem 4 décadas de progressiva, química. enfim, de química de um modo geral, pra não ter o cabelo. Como que vai ter o cabelo agora? Não tem como. Sacou? E essa E destruição, isso é até cultural quando a gente pode falar disso, porque é, isso é uma descaracterização da própria cultura. Novamente, por que que temos que falar da consciência preta? Porque isso é uma destruição da nossa cultura desde sempre. sim, uma Por que destruição que... da identidade. Você destrói a identidade da Exato. pessoa. Você vira pra ela e fala: você não pode ser assim. Só que é inevitável, cara, porque a menos que você seja o Michael Jackson e tenha um vitiligo galopante que vai destruir a pigmentação da sua pele, você não vai deixar de ser preto, porra. Jamais. E o Michael E Jackson nem branco, nem com a pele branca ele deixou de ser preto, porque ele falava em toda entrevista: eu sou um afro-americano. E não adianta dizer que eu não sou, eu só tô com a pigmentação destruída. Mas eu sou exato. preto, eu sou afro-americano. E tipo, cara, se você nasceu preto, você vai morrer preto. Isso não tem que ser uma batalha interna, pessoal, diária. A gente tem que, na verdade, fazer com que isso não seja, porque já é uma batalha social. Pelo menos que seja, que não seja uma batalha pessoal, né? Exato, porque isso é algo que vai se demorar muito a alcançar um ganho real, porque isso são milênios de desconstrução da identidade da autoestima negra, cara. Por que que as estátuas egípcias chegavam com os narizes quebrados nos museus europeus? Ninguém fala sobre isso. É porque os vendedores de antiguidades, eles quebravam os narizes para não mostrar que eram narizes largos de homens pretos, de mulheres pretas, para descaracterizar, para você não ter a prova histórica de quem realmente construiu aqueles impérios enormes, aquelas grandes construções, não se ter uma prova de que eram pessoas negras. É um negócio que me deixa puta da vida. Para pra pensar sobre isso, cara. Ninguém nesse mundo sentaria para criar uma teoria da conspiração sobre alienígenas construírem pirâmides se as pirâmides fossem construídas na Europa. Mano, Sem zoeira. ninguém questiona a porra dos templos gregos. Ninguém Exato. questiona a porra, tipo, óbvio que tem uma diferença de histórica. Porém, na época dos templos gregos, analisando com esse olhar, também não existia uma engenharia tão contemporânea quanto a nossa. Porque essa é a visão deles, né? Caramba, como com uma engenharia tão não avançada, tão primal, eles conseguiram fazer isso? Porque tá analisando da nossa ótica. Então, beleza, analisando da nossa ótica, como com uma engenharia tão primal, mesmo que um pouco mais desenvolvida do que a do Egito, os brancos gregos fizeram as suas estátuas, os seus templos, e aí é engraçado, porque primeiro eles, é uma linha do tempo, né? Primeiro eles tentaram, aí, né, quando os historiadores levaram as estátuas, os artefatos egípcios, eles tentaram descaracterizar. Quando eles foram cinematizar o Egito, eles colocaram brancos. Quando eles viram que não dava mais pra colocar branco pra fazer o Egito, porque as pessoas descobriram que o Egito era preto porque é na porra da África, que eles só fizeram porque foram alienígenas. Então, assim, é uma ideia de não admitir que os povos negros foram grandiosos antes dos brancos, porque o Egito foi E grandioso antes da Europa. isso é um bagulho, isso é um negócio que fica realmente, que quando eu paro para refletir, eu realmente fico bolada sobre. Porque a gente gosta Então, de importar cultura. A gente adora importar cultura de outros lugares. E eu não vou falar que a gente não faz isso, porque, porra, nosso episódio piloto foi sobre Fleetwood Mac. Fleetwood Mac é a coisa mais branca possível, cara. Você plantação olha, de palmito. você olha o show, você olha a plateia de um show do Fleetwood Mac, é uma plantação de palmito, cara. Não tem o que fazer. Mas o ponto é, não existe problema em você apreciar
coisas que não necessariamente são populares A gente não é na sua purista. etnia. A gente não é Exato. purista. E eu acho que é por isso que a gente, pelo menos nós dois, vivemos muito deslocados da comunidade negra, porque, pelo menos do cerne, do Da mainstream, militância, da é, militância. da militância preta, porque a gente olha para a comunidade fechada dentro de si, glamorizando o que vem de fora, importando essa militância de fora, e a gente olha e a gente não se vê. Eu vou ter que citar Malcolm X, cara, e desculpa, eu vou precisar citar Malcolm Cita X, aí, cita gostoso. porque não há de deixar de existir racismo enquanto existir uma máquina capitalista que se alimente do racismo. Não há de deixar de existir escravidão enquanto existir uma máquina que se alimenta do sofrimento das pessoas pretas. Porque é muito confortável você vender um conceito, você vender uma militância. Hoje em dia, militância vende muito mais do que sexo, cara. De uma maneira geral, se não fosse lucrativo, não teria espaço tudo, né? Exato, porque é aquele velho papo. A gente fala de representatividade, porque representatividade é importante para a autoestima. A representatividade ela é boa para você se sentir confortável com quem você é. Porém, a opressão não deixa lindamente de existir porque tem uma pessoa preta apresentando um jornal, porque tem um protagonista preto em alguma obra de ficção, porque o ganhador de não sei o que é uma pessoa preta. Não, o racismo ele continua sendo o mesmo desde sempre. Ele não vai deixar de existir até a gente entender o fato de que a nossa identidade, a nossa existência não pode ser permitida, entende? Tipo, não, foi deixado que fulaninho ocupe esse espaço. Porque esse é um negócio que me incomoda em nível pessoal. Caso vocês não saibam, ou caso não tenha ficado claro no primeiro episódio, eu sou estudante de jornalismo. E eu sei muito bem que o mercado que eu vou entrar, e praticamente já entrei, o mercado do jornalismo, ele é um mercado que não é favorável para uma pessoa visualmente como eu. Porra, cara, eu sou uma preta de 1,79 m, de cabelo cacheado, sem sobrancelha, que vai chegar na sua empresa pedindo um emprego. Você vai dar um emprego para ela? Só olhando para ela, sem olhar para o currículo? Eu sempre vou estar 3, 4 passos atrás. E é extremamente frustrante, porque eu sei que o caso da Maju Coutinho é 1 em 1 milhão, e é exatamente só porque ela está na frente da câmera, para dar essa falsa sensação de que, nossa, os pretos chegaram no topo. Não! Uma preta está lá representando um grande sistema que por trás dela é todo branco. É para dar essa falsa sensação de que estamos ocupando espaços. Não o suficiente, pelo menos. Sim. Definitivamente não o Então, suficiente. o nosso ponto é a representatividade ela só é válida quando há uma luta por trás. Eu acho importante a gente falar, a gente vai falar sobre ocupar espaços, a gente está caminhando para o fim, na verdade, porque a gente queria, como a gente vai fazer 3 episódios sobre, a gente vai ter a gente vai poder discutir tudo isso mais muito aprofundado, vamos trazer outras pessoas também. Não, Cara, mas eu ia o que você ia falar falar? sobre essas perguntas, essas colocações que alguns amigos meus mandaram. E eu Momento, tenho uma perguntinhas e respostas. Vamos lá. perguntinhas e respostas, você do outro lado do seu fone, ó, do Vamos lá. fonezinho, esse meu amigo Lucas Trindade, cara, que homem, um homem negro também, Maravilhoso. talentosíssimo, faz teatro musical. Aliás, ele não tá na faculdade de Direito porque ele entrou em aula online, né, que nem todos nós, né, todo mundo, Remota, menos eu que eu não tô faço isso. fudido. Eu não estudo, que eu não preciso estudar, tô brincando. Você é craque, então? Você é craque? Ele falou o Mas tudo bem. seguinte, Lucas Trindade: acho que você está com tempo livre para dar voz à jovem. Tempo livre, sim. Vontade, não. Sobre racismo, não sei como opinar, pois nunca vivenciei claramente. Acho que há ainda muita gente que sofre, mas a causa está bastante afetada por visões deturpadas que a direita propaga e pessoas que falam sem nenhum aprofundamento, buscando apenas mídia e não dando a real importância e o peso para o assunto. Ele colocou falei muito. Falou muito, mas falou bonito. Falou bonito. Resumiu o que a gente falou.
Eu assisto o Jornal Hoje, cara, quando eu vejo a Maju no Jornal Hoje, meu olho lacrimeja. O problema é essa A frase do gente não tá Lucas falando. que é, A gente não tá falando de forma elitista, de tipo querer invalidar a conquista da pessoa. Não, sim, a gente tá sentado aqui como duas pessoas igualmente pretas falando, isso é bom, mas não é o suficiente. A gente yeah. a gente tem que ter um olhar crítico sobre as coisas. Não, E tecendo também críticas, mas não desvalidando também. Tipo, tecendo críticas exato, no sentido, ó, isso não é importante por causa disso, disso e disso, porém tem um valor estético, um valor para a autoestima, etc. Enfim, isso tudo ficou muito bem explicado, espero. exato. O E minha Marcos de única. Freitas, Espera aí, o antes homem de entrar branco, no próximo. Antes fala de aí. entrar no próximo. Só um adendo. Falácia histórica em coerência com o conceito. Se você é preto, se você é LGBT, se você é mulher e você é de direita, meu querido, repense seus valores, porque há algo de muito errado. Há algo de extremamente errado. E eu posso garantir que é com você. Mas próxima pergunta. Ó, Marcos Mendonça, Marcos de Freitas, porque ele prefere esse nome. Ele é um Parabéns, homem Marcos branco. Mendonça. Ele é justamente tudo que você falou aí. Puta que pariu, tu tem Mas uns tudo amigos bem. de direita que eu não consigo entender, cara, mas vamos lá. Ah, cara, fazer o quê, né? Eu abranjo todos os públicos. Ele falou assim: gostaria de saber a visão de vocês sobre o uso de preto e negro. Posso Vamos lá, falar? né? Pode, claro. Posso começar? Olha, eu não tenho um problema tão grande com o uso de negro, não sei a Indy. Eu não tenho tanto assim. Tanto que eu fiz, o meu post que eu fiz, eu usei a frase que eu vi no Google, que eu achei maravilhosa. Ser negro é consequência. Não, nascer negro é consequência, ser negro é consciência. Né, o uso da palavra negro. Eu acho que peso que tem por causa de outras questões, peste negra, tempos negros, etc. O uso do negro também como algo negativo talvez seja um peso a mais. Eu acho o preto muito melhor, estou me acostumando a falar mais preto do que negro. Mas eu também não vejo É. isso como algo realmente primordial, fundamental. Eu acho que também é uma das coisas que a gente vai mudando aos poucos. A gente já tá usando preto oficialmente, né? Cor preta, Uhum. raça preta. A gente já vê pessoas usando mais preto, porque preto muito tempo foi. E até hoje tem Pejorativo, né? gente que usa pejorativo, né? O cara virar esse Exato. preto. Não, sou preto. Pode ser usado como pejorativo também, porém eu gosto de ser chamado mais de preto do que de negro. Breve palestrinha. Eu realmente eu uso os Putz, dois termos. Calma, vamos lá, calma. Eu uso os dois termos, mas eu tendo a conscientemente usar mais preto. E agora eu vou ter que explicar por quê. Por quê? Negro, quando você vai olhar a etimologia da palavra e a origem da palavra, eu não vou saber dizer de qual língua ela vem. Eu só sei te dizer que ela, em alguma das línguas em que ela foi originada, essa palavra, um dos sinônimos dela é inimigo. Então, ela já nasceu como um termo pejorativo. Então, é interessante isso, porque só o Brasil ainda usa o termo negro de forma oficial. Tipo, só o Brasil ainda usa como se fosse um termo, tipo, ok a se utilizar para nomear pessoas pretas. Por isso que eu tenho uma preferência por preto. Mas, saquei. mas Foi o é que eu falei, isso. né? De que tem uma coisa aí que faz preto ser mais legal. A minha amiga Exato. Rafaela Furlan, gente finíssima também, ela tem cargo de preta honorária. Eu dei pra ela a carteirinha de preta Você deu a honorária. carteirinha? Dei, Bom essa saber. tem. Ó, ela fez várias perguntas. Eu acho ela maravilhosa, como eu disse, eu já citei ela aqui no podcast, ela que me apresentou a Ebony. Ela é maravilhosa, mano. E ela fez uma pergunta, falou assim: "Pra você Uhum. saber se você é negro, você tem que ver se você já sofreu algum preconceito na vida? E se for Não. assim, não é uma forma muito desumana de medir a sua etnicidade?" E, Vamos lá. Rafa, não ouça de Jamila Ribeiro quando ela fala sobre isso. Puta que me pariu. Vamos lá, né? O meu ponto é, não. Eu tenho um extremo problema sobre qualquer identidade que a validação dessa identidade venha pelo sofrimento. Eu tenho um extremo problema com isso. Porque isso é um problema também na comunidade LGBT, isso também é um problema na comunidade feminista, e é um problema que agora tem se tornado maior na comunidade preta,
mas não tão grande quanto nas outras 2 comunidades que eu citei. A resposta simples e plana que eu tenho para você é não. O seu sofrimento, ele não mede a sua negritude, ou o seu local de fala como pessoa LGBT, ou o seu local de fala como mulher feminista. Sim, não O meu mede. Não, de forma alguma. O Óbvio meu que, assim, a gente não tá negando que pessoas meu Deus, fiz main interrupting, pode continuar aí, completa. Puta que pariu, bom demais. Mas, assim, o que eu ia falar, só para concluir, é que meu ponto é: a gente não pode querer validar ou invalidar a identidade de alguém pelo sofrimento dela. Isso daqui não é uma competição. Isso daqui não é uma competição para quem é mais vítima. Isso não é uma competição para quem tem mais sofrimento. Se a gente ficar nessa discussão de pormenores, como sempre, a gente nunca vai focar no problema real. E por isso que a gente fala mal da Djamila Ribeiro. Fala dela, por favor. Cara, Djamila Ribeiro, pra quem não sabe, é uma escritora maravilhosa. Ela é uma baita de uma escritora. Ela tem Uhum. um trabalho muito importante, né, do feminismos plurais. Ela é uma pessoa que dá espaço pra muita gente. Então eu espero que pessoas que conheçam a Djamila Ribeiro entendam exatamente o que eu vou falar. Ela recentemente fez isso que a Rafa perguntou se pode acontecer. Ela mediu a etnicidade, né, esse termo provavelmente criado pela Rafa, de alguém, de uma mulher, pela quantidade de melanina no corpo dela. Foi com uma menina chamada Letícia Parks, né, a Preta Parks. É uma mulher muito Sim, importante preta que tá na luta, ela tá na luta assim, da rua, sabe? Ela é uma mulher que a gente vê militância ela na rua, ativa. militância ativa. Ela Militância saiu ativa. candidata recentemente em chapa coletiva. Ela é foda, essa mina. E a Djamila Ribeiro, com o seu aparato midiático, e aí entendam como quiser o que eu tô dizendo, aparato midiático com a sua É, máquina, com a máquina que ela tem por trás dela, com seu contatinho com Vera Magalhães, chegou na Roda puta Viva e que. falou assim: aquela Clarinha, aquela mulatinha, se referindo à Preta que teve um problema com ela quando antes ela a chamou de Clarinha de turbante. Então, Vamos assim, lá. e ela tava querendo falar isso, que por ela ser clarinha, ela não entendia de preconceito e ela não podia falar sobre ser preta. Não Ou, existe isso. Você ter uma maior legitimidade pessoal, como eu que já sofri racismo na pele, como Andy que já sofreu racismo na pele, por sermos pretos, e aparentamos ser pretos na visão da sociedade brasileira, não uhum. exclui aquele outro preto que tem a pele mais clara. Ele tá no mesmo, ele tá na mesma situação. Ele só acaba, como o nosso racismo é, como o Andy disse, cínico, Sim. superficial, ele acaba sendo poupado de certas coisas, mas dentro do contexto macro, ele tá ali junto com nós. Só quero dar 2 adendos sobre o que você falou. Primeiro, a questão de colorismo, porque a gente tenta florear demais o assunto, né? A gente fica colocando: "Ah, não, é pardo. Ah, não, é light skin". Velho, preto é preto. Não é meu local de fala para querer definir a identidade, a etnia de alguém. Não é meu ponto, não é o ponto da Djamila Ribeiro. E aqui a cota de jornalista que vamos falar mal do dia. No piloto falamos mal do William Sim, Bonner. sim. Vera Magalhães, vai tomar no seu cu, Vera Parece um Magalhães. Beatle. Ó, ela também, cara, a Rafa, foi o que eu falei, ela fez várias colocações fodas, mano. Ela colocou outra Nossa, aqui, ó. Em estados do diga. Brasil que é mais fácil ser negro ou em toda região do Brasil é foida? Cara, na Bahia, Não, como 51% da população é preta, você se sente um pouco mais confortável. Porém, os lugares de poder ainda são ocupados por brancos. Então, acaba existindo racismo em todos os lugares, porque é estrutural, né? cara, 99% da minha socialização na minha vida foi em Recife. E se tem alguma uma coisa que eu posso falar com toda tranquilidade é que eu passei 2 terços da minha vida sendo a preta. Você entende o que eu quero dizer com isso? Sim, sim, total. Eu era a preta da sala, eu era a preta que estava dando aula, eu era o fato de eu ser a única no ambiente já era um fator de destaque. Porque eu não sei por que Recife é assim. Minto, sei sim. Existiu aqui muito forte a cultura do colonialismo no interior, de famílias de grandes sobrenomes, e isso inevitavelmente gera uma elitização e meio que um puritanismo
na miscigenação. As pessoas aqui, elas não são brancas, como em todo o resto do Brasil. Mas só que você não vê tantas pessoas de pele escura. Mano, a universidade que eu estudo, eu sou estudante da Universidade Católica de Pernambuco, se quiser me cobrar é lá que você me encontra. É uma quiser chamar universidade nas ideias, elitista. Se quiser me comer na porrada, me encontra lá que eu ando de canivete na bolsa. Juro que isso não é uma ameaça. Mas é uma universidade de pessoas ricas, de pessoas brancas. E é extremamente duro, apesar de, tipo, eu não gostar de falar disso, e eu não gostar de ter que ficar batendo nessa tecla, mas eu não posso ignorar o fato de que eu tenho colegas em sala que me olham torto, não pelo que eu falo, mas porque sou eu falando. Isso é extremamente cruel. A convivência, a vivência em Recife, realmente ela me sequelou de certas formas. Eu não posso negar que a sim, minha socialização em Recife, ela me fez bem, porque ela não fez. Existe uma solidão da mulher negra que é intrínseca, cara. Você não pode ignorar. Você ser a única nos espaços, você não conseguir ver alguém semelhante a você nos espaços, é extremamente cruel. E por isso que, só para encerrar, para não ficar muito longo esse segmento, eu consegui passar pela porta e agora eu tô segurando essa porta o máximo de tempo que eu consigo, cara. Porque realmente eu assisto, pelo menos eu assistia quando estava em aula presencial, eu assistia uma divisão física da turma entre os alunos brancos ricos que eram pagantes da universidade e os alunos negros bolsistas, cara. É um negócio absurdo. E isso é intrínseco, eu não consigo entender, eu verdadeiramente não consigo entender. Mas eu também já abstraí desse problema, porque eu acho que, tipo, não há mais o que ser feito. eu senti isso que Mas. você tá falando de ser o único preto, ou quase o único preto, recentemente, né? Eu estudei, aliás, Uhum, é daqui que eu conheço o Rafa, Marcos e Trindade também, numa escola aqui em São Bernardo do Campo, que é uma escola incrível, é uma uhum, escola que é de graça, né? Ela é sim, uma escola particular, mas é de graça. E ela é uma escola acima da média. Ela tem coisas que numa escola pública você infelizmente não vai achar. E para entrar nessa escola você faz um vestibulinho. Porém, ele é difícil, né? Tanto que tem um curso na cidade que as pessoas fazem de só para entrar nessa escola. Então, tipo, os pais pagam pro filho ficar ali a sétima, oitava série fazendo esse curso para fazer o ensino médio nessa escola. Tipo, um pré-vestibular para entrar no ensino médio da escola, de tão foda que é a escola. E eu não porra. fiz isso. Já começo por aí. Eu não fiz esse cursinho Uhum, porque minha mãe, obviamente, não tinha dinheiro pra pagar. Eu estudei. uhum, Aliás, essa foi a única. Eu sinto um pouco de saudade dessa minha coragem que eu tinha na oitava e na sétima série, porque eu fui pra luta, irmão. Eu fui imprimir prova antiga. Eu ficava no intervalo com o celular na mão, correndo atrás de professor. Ó, vê essa questão aqui pra mim. É, tanto que quando eu uhum. passei, a minha professora de português, Vera Lúcia, maravilhosa, ela me deu o abraço mais genuíno da vida. Porque eu fui no intervalo falar com ela. Eu fui. Vera, eu sei que você não gosta de falar com aluno no intervalo, mas eu passei. Ela. Cara, eu Caramba. senti a felicidade dela, tipo, entendeu? Então, assim, eu já tive que ralar mais do que as pessoas brancas que estavam lá em maioria. Brancas Uhum. de classe média que pagaram seus cursos e que eu também não tô julgando eles. Foda-se também, se alguém achar que eu tô julgando, não é esse meu ponto, foda-se, não vou ficar me explicando Caguei, toda hora nessa porra. Caguei. caguei. Elas estavam lá com um privilégio que eu não tive. Ponto. Não tô dizendo que o cara não teve que estudar, mas foda-se, teve facilidade. Então eu cheguei lá, não entrei no primeiro ano, entrei no comecinho do segundo ano, porque eu não tive nota suficiente pra passar direto, mas eu passei lá, porque uns brancos tomou vodka. Aliás, obrigado, brancos burros que tomaram vodka na escola e deram lugar pra eu entrar. Eu fiz melhor uso do que vocês. Aí me chamaram, eu entrei. Era um ambiente muito respeitoso. Eu nunca sofri racismo dos alunos. São pessoas muito politizadas, como você viu. As perguntas da mina. Tipo, a mina é branca. Fazendo essas Sim, perguntas. Esse é o grau de como eles estão em outro nível de discussão também, assim como nós. Assim como pessoas pretas também estão em maioria. E eles, brancos em minoria. Os pretos em maioria, os brancos em minoria. Então, beleza, nesse sentido, ok. O problema é que às vezes você não precisa que um aluno da sua escola te olhe torto para você entender que aquele lugar não é seu.
Você não precisou que acontecesse É. comigo isso que acontece com você, que eu sei que você já me contou diversas vezes. Eu sentia isso mesmo sendo amigo dos cara, mesmo indo no rolê com eles, mesmo eles me admirando e dizendo: "Caraca, eu gosto de você", sabe? Mesmo estando incluso, Sim. tem uma sombra. E aí, a história que eu quero contar dentro desse contexto todo, é da minha primeira semana de aula. Quando eu entrei na escola, eu não ganhei o uniforme. Essa história realmente me mexe comigo. Eu não tinha Caralho. uniforme porque ele chega um tempo depois. E aí, eu tava só com a camisa, porque era obrigatório. Nesse dia tava frio, eu tava com a camisa da escola, né, do uniforme, mas eu tava com o resto da roupa normal, calça jeans, etc, e com uma blusa por cima. Eu tava entrando na escola. Essa escola, ela, como ela é muito grande, ela tem uma parte da frente que é livre acesso, entre aspas. Ninguém entra lá, tá? Porque como é uma escola Uhum. que todo mundo sabe que aquilo é uma escola, ninguém entra lá. Tipo, não tem gente aleatória, eu vou entrar aqui. Não, não pode. Só entram pessoas que sabem que podem entrar. Então já começa por aí. A própria existência da escola proíbe que pessoas que não estudam, ou que trabalham, ou que têm algo para fazer lá, entrem. Beleza, tem essa primeira parte. E aí lá em cima, lá na frente, tem a portaria, que só entram pessoas que têm o crachá, né, que é uma catraca. E beleza, era a primeira semana de aula, eu tava subindo, tava eu atrás, eu juro por Deus, eu atrás e esse menino branco na frente. Ele tinha entrado na mesma semana que eu, também remanescente, também pobre, também não tinha feito Profitec, né, que é o curso para entrar, também tinha entrado porque os brancos tomou vodka. Ele estava indo na frente, no mesmo contexto que eu, aluno novo, que ainda não tinha um uniforme completo, subindo para estudar. Ele passou direto pra catraca. Quando eu virei pra entrar na escola, quando eu entrei na escola, o guarda gritou lá do lado, do outro lado. Ê, sabe aquela coisa? Ê, você. Eu tava de fone, eu não escutei. Ele gritou mais alto. Aí eu, né, percebi que era comigo. Tirei o fone. Falei, oi, bom dia, tudo bem? O que que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu sou aluno. Ele falou, por que que você não tá com uniforme? Eu falei, porque eu sou aluno novo. E aí foi a hora que eu abri a Puta jaqueta e merda. mostrei. Eu mostrei a uniforme. Eu mostrei pra ele, eu falei, é ele, beleza, pode subir. Ele ficou me olhando meio torto. E ali eu não assimilei bem. Só que quando eu subi, eu percebi que esse menino ele tava na minha frente, ele tinha passado junto comigo. Não aconteceu nada com ele. Ninguém questionou por que que ele tava ocupando aquele espaço. Por que que ele tava entrando na melhor escola da cidade. Porque ele é branco. Porque é pra quê? Para as É o, pessoas que estão lá, aquele lugar pra ele é o é o que natural. é o natural. Pra mim não, pra mim tem que ser questionado. Por que que eu, pretinho, com meu jeans que não era de marca, a minha blusa que não era de marca, por que que eu tava ocupando aquele espaço? Entende? E as pessoas sempre viram e dizem, mas isso pode ser uma coisa de segurança. Cara, eu sei que uma Mas é um pessoa sistema de segurança que esquisita. só acha estranho uma pessoa preta. Exato, esse é meu ponto. Se eu fosse uma pessoa que eu não pudesse estar na escola, primeiro, quando eu chegasse na catraca, alguns metros dali, eu não ia conseguir passar. Se você sabe que se você é segurança de um lugar, que você sabe que as pessoas não entram, você sabe que quem entra é aluno. E outra, não precisa nem ser essa questão filosófica de assimilação de contexto. Eu chegando na catraca, não tendo meu nome lá, não tendo a minha carteirinha, aí sim, o que que você está fazendo aqui? Por que que você está aqui? Você não é aluno. A mim, não teve nem o benefício da dúvida. Não teve nem o benefício de, Cara, talvez, eu ser uma pessoa que estava entrando num lugar que eu não devia estar. Está ali por engano ou está ali para fazer alguma coisa de ruim contra as pessoas. Ao menino que estava na minha frente, branco, teve. A mano, ele pôde, talvez, subir lá e não ser aluno, não ter o nome cadastrado. Tá ali por engano, como se houvesse a possibilidade de alguém entrar ali por engano. A mim nem isso. E que eu tô tecendo uma crítica à escola? Não, como eu falei, maravilhosa. É que isso, tudo que a gente tá falando aqui, é tão enraizado e é tão acima de nós e acima de todo mundo, que até em lugares onde você se sente incluso e você se sente respeitado, você sofre isso, sacou? Por mais incluso que eu estivesse, eu acho que essa sensação de primeira semana, de que eu não devia estar ali, me acompanhou pelos 2 anos que eu permaneci, porque
até hoje eu penso, tipo, caralho, eu não vou fazer disso uma terapia, não, é político o meu discurso. Eu penso, caralho, será que eu devia ter entrado ali todos os dias? Tipo, caralho, tem tanta gente inteligente que tá aqui, mas porra, se eu tava ali, eu era inteligente. Eu posso não saber matemática básica, eu posso não saber física básica, não sei, Porra, mas até eu, né? eu compensei em alguma coisa, eu compensei em português, eu compensei em história, eu compensei em redação, eu compensei no raio que eu parta. Eu mereci estar ali. E hoje eu olho pra trás e eu penso, caralho, Fabiano, por que que você não se sentiu mais parte daquilo? Por que que você não legitimou a sua própria existência naquele lugar, sabe? E Cara, eu sei que tipo, mano, eu fiz o que eu pude. Mas é isso, você não precisa não estar incluso, não precisa sofrer o que a Indy sofreu, o que ela sofre de explícito. Você só mano, precisa de um cara olhando pra você e dizendo: "O que que você tá fazendo aqui?" Para que você fique o tempo todo pensando: "Por que que eu tô aqui?" o racismo sistêmico ele não precisa chegar com um cacetete e dar na sua cabeça. Assim, É, não é necessário. às vezes é só um olhar. E é Exato. engraçado, porque eu, eu achava que era esquizofrenia minha, mas eu já conversei com diversos amigos pretos. Mano, a gente desenvolve naturalmente um sistema de perceber quando alguém tá sendo racista contigo, te olhando com racismo, sacou? Não sei se você tem isso. Eu tenho. Porra, tenho pra caralho. Meu amigo, é foda, porque isso é um troço bem cruel, assim. E, tipo, é um negócio que eu realmente, por muito tempo, não gostava de falar sobre. Porque realmente mexe com coisas que a gente não. São sentimentos ruins mesmo. É, mas a E gente tem que falar, né? A gente tem que falar. quando a gente fala de, tipo, ocupar espaços, não tem como você, como uma pessoa negra, você sentar e você falar disso sem falar da constante síndrome de impostor que acaba te seguindo pelos lugares. Porque é sempre aquela pulguinha atrás da orelha de tipo, eu realmente devia estar aqui, por que que tal coisa está acontecendo, por que que tal coisa está acontecendo. E isso realmente foi muito cruel nos primeiros 4 períodos da minha universidade, eu não vou te enganar não. Sim. Porque era um negócio que me perseguia, cara. Porque eu era bolsista, eu ainda sou Mas pra bolsista. mim também, Andy. Pra mim também, vaga Sim, remanescente. Preto, sim. aquela coisa, não ser certinho, ser baiano, sabe? Tudo isso É, persegue a gente pra caralho, mano. E nego não entende, nego acha que é frescura. Mano, não é frescura. Se fosse mano, frescura, saía. Se fosse frescura, não ia exato, atrapalhar, velho. cara. E é algo que, tipo, eu sou infinitamente grata pelos meus amigos, são pessoas extremamente compreensivas, Eu também, que mano. têm a cabeça aberta para diálogo e tem vontade de aprender, sabe? Mas eu sei que tem certas experiências, eu nunca vou conseguir sentar com eles e explicar para eles qual é a sensação que eu tenho quando um dos meus colegas me olha com nojo enquanto eu tô falando. Porque só eu sei o que que é essa sensação e só eu vou saber reconhecer quando isso acontece de novo. E, Exato. cara, e foi um negócio que, tipo, pelo menos no terceiro período da minha universidade, foi um negócio que me silenciou muito. E olhando em retrospecto, agora eu fico puta com isso. Que eu cheguei num ponto de esgotamento mental que eu sentei não conscientemente, mas eu sentei e depois eu parei de falar, cara. Você sabe que eu sou uma pessoa que falo pra caralho. E eu Eu sempre sou imagino, muito. mano. Mano, eu me calei, porque eu não queria ter que passar pela sensação das mesmas pessoas me olhando com nojo enquanto eu falo. Era um desgaste emocional que eu não queria ter. E, sinceramente, cara, agora, olhando, tipo, com basicamente um ano de distância do que aconteceu das coisas que aconteceram no terceiro período, a única coisa que eu consigo pensar agora é: eu faço o melhor que eu posso no que eu gosto de fazer. E eu não Sim. poderia me importar menos com outras pessoas. Porque gente que nem eu e que nem você, se fosse se importar, se fosse se preocupar e dar valor para o que outras pessoas falam, dizem, pensam, olham pra A a gente já tinha gente não saía morrido da cama. há uns bons tempos. É. A gente E não às vezes saía é da difícil cama. sair da cama. Às vezes é difícil, mas a gente Porra, sai. muito. É por isso que a gente tá fazendo esse podcast, esse doc, né? É por isso que a gente vai Uhum. falar com outras pessoas. Porque, cara, se a gente não fizer isso pela gente, quem vai fazer? Vou falar o último tópico, a última fala pra gente realmente encerrar.
Sim, senhor. Por isso que quando alguém fala de vitimismo, por exemplo, quando alguém posta um texto, ou talvez isso que a gente tá fazendo de contar uma experiência pessoal, vem alguém e diz, nossa, que vitimismo, que mimimi. Cara, pra alguém chegar naquele nível de expor e de falar, tem todo um processo. E outra, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer, eu vou trabalhar, a gente vai ir estudar, a gente vai continuar vivendo a nossa vida. A gente é muito corajoso, mesmo que a gente faça o nosso discurso, a gente é muito além disso e, tipo, a gente entende e a gente não se vitimiza, a gente não fica deitado na cama pensando, ai meu Deus, eu sou preto. Ai, não, a gente tá fazendo as nossas paradas, a gente só não vai fingir que estamos em situações e em pé de igualdade com brancos. É isso, esse é o Ah, nosso ponto. A gente vive a nossa vida. A gente vai sair, vai fazer nossas coisas, vamos lutar, porque ninguém consegue nada de graça. Mas a gente consegue menos exato. ainda. Então, se você que está escutando, você ouviu até aqui, espero que você tenha absorvido alguma coisa. Espero que, se você era uma pessoa que não acreditava no dia da importância, na importância do Dia da Consciência Negra, você tenha de alguma maneira, pelo menos repensado e pensado que, se isso acontece com a gente e acontece com milhões de pessoas nesse país, a gente precisa de pelo menos um momento para botar a mão na consciência e falar: porra, o negócio não tá bem, não tá É, bom, não, irmão, né? Nem que seja um dia no ano. exato. Então é E isso, racismo conscientizar reverso não existe. Vale lembrar, não custa nada. conscientização é isso que nós estamos fazendo aqui, mano. Nós estamos sendo autoconscientes daquilo que nós somos. Cara, acabou meio bad vibe, mas não é essa a ideia, não. A ideia é de luta. A gente começou com sangue Exato. nos olhos, terminamos meio murchinho, mas porque revisitar tudo isso é meio foda. Mas a É. nossa ideia é de luta, é de botar a cara, é de punho cerrado, Pantera Negra, porque, como eu disse, mano, a gente vai sair pra luta, a gente vai sair pra viver nossa vida. A nossa ideia é essa, é de luta, é de conversar com vocês e de expor a nossa visão e de tentar de alguma maneira contribuir a nossa maneira para esse debate. E, cara, quem eu ver publicando vídeo do Morgan Texto do Freeman, Morgan Freeman. texto do Morgan Freeman falando de consciência humana, eu vou bater. Eu vou Vai tomar bater. no seu cu. Entendeu? É direito à legítima defesa. Cara, e você que tá escutando, mano, não pense que a gente vai ser sempre assim, não. A gente vai gravar uns podcasts falando bosta, tá ligado? A gente só quer É. começar mostrando que a gente é palestrinha mesmo. E a gente não tem medo. Mas a gente vai fazer uns podcasts mais com assuntos que sejam Hum, podcasts de fato, né? Porque esse aqui é o nosso doc, a nossa documentação, nossa ciência, né? Enfim, é. e é isso. Sempre repense qual é a cor do seu medo e sempre repense o seu lugar na sociedade, seja você branco ou preto, ou indígena, ou o que quer que seja. Sempre repense onde que você tá e o que que você deve fazer para melhorar não só a sua vida, mas a vida da pessoa ao teu lado, porque se a gente tivesse aqui sozinho, esse lugar seria chato, né? Não é isso, dona Anja? Exatamente. Então é isso, E mano. Feliz Dia da é Consciência isso. Negra. Feliz Dia da Consciência Negra e esperem pelo próximo episódio. A gente vai falar de quem tem medo da excelência preta. É isto. Eu sou a Angélica de Meu Amor. pai e eu sou Fabiano Rocha. A gente, E e esse a gente espalhou rumores.